Mais um dia estamos juntos para a meditação na Palavra de Deus e esse é um momento muito precioso. Eu espero que você dedique os próximos minutos em profunda atenção e aplicação na sua vida, nessas lições poderosas que a Bíblia durante anos e anos tem se esmerado muito para que você absorva. O texto de hoje, ele se encontra no livro de Lucas, o capítulo 22, do verso 54 até o 62. E é uma história sobre a traição de Pedro para com Jesus. Pedro nega Jesus. É uma história conhecida. A Bíblia registra muitas falhas de seus personagens, mostrando a vida como ela é. Porque a Bíblia conta de pessoas reais. A Bíblia não é um conto de fadas, não é um conto fictício. E por isso, falhas são registradas nesse livro tão precioso. A história você conhece. Jesus é levado para ser julgado. Pedro o segue de longe, se junta a uma fogueira e é interpelado por uma mulher em primeira instância, dizendo assim a mulher: "Este estava com ele." Mas Pedro diz: não conheço. Nega pela primeira vez. Outra pessoa diz: "Também tu és dos tais." É a frase. Mas Pedro diz: "Homem, não sou. E uma outra pessoa diz assim: "Também és, porque és galileu." E Pedro diz: "Eu não compreendo o que você está dizendo, não é comigo essa história." E aí você conhece o triste desfecho desse momento. O galo canta, porque Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Jesus tinha avisado ele. No verso 34, eu tomo a liberdade de ler, diz assim: "Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante." Que falha terrível, que situação desordenada, que tristeza numa hora tão crucial, que falha, que pena que isso aconteceu. Como que um cristão deve reagir com seus erros? Como é que a gente deve reagir quando pisa feio na bola? Como é que isso vou colocar assim, como é que a gente pode reverter essa situação? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que todos erram, todos carecem da graça de Deus e a gente precisa reconhecer que todas as pessoas pisam na bola. Por exemplo, eu trago algumas pessoas aqui. Albert Einstein. Albert Einstein era considerado na escola uma péssima pessoa em matemática. Uma outra pessoa, Winston Churchill, também um fracasso na escola. Há outros exemplos que eu gostaria de colocar aqui. O Walt Disney também era considerado um zero esquerda até que teve sucesso. Escorregou, fez coisas ruins até que se tornou um fenômeno. O outro, Thomas Edison, é dito que antes que ele conseguisse fazer ali a lâmpada funcionar, ele testou 10.000 vezes e deu errado. Você imagina você testando ou tentando fazer uma coisa dar certo por 10.000 vezes? E tem uma frase que é atribuída a ele que é muito interessante. Diz assim: "Eu não falhei. Eu descobri 10.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada funcionar." Falhas são apenas setas que apontam a direção certa para aqueles que estão dispostos a aprender. E essa é uma pergunta importante que a gente faz. Será que o meu coração, ele é disposto a aprender ou será que eu já sei tudo? Perceba que Pedro tinha uma mente fechada para o aprendizado em primeira instância e ele se transformou. Na verdade, ele foi transformado. Mas ele dizia: "Não, eu vou morrer pelo Senhor. O que é isso? O Senhor não vai morrer que nada." Mateus 16, Jesus teve que dar uma bronca em Pedro, falou: "Arreda daqui, Satanás, eu tô falando que eu vou morrer, como é que você vem falando que eu não vou morrer?" Quem tem essas frases aí é o diabo. Você que sabe tudo aí, meu amigo, comigo, para perto de mim, eu quero pessoas que tenham um coração de aprendiz. E por que Pedro negou a Jesus? Por alguns motivos. Então você percebe que ele se recusa a ouvir as advertências do Senhor Jesus. Jesus vai avisando algumas coisas para Pedro e Pedro se recusa. Por isso, ter um ouvido atento, um coração de aprendiz é importante. Você percebe que Pedro não vigiou e não orou quando deveria, quando Jesus o convidou para estar junto no Getsêmani. Ele foi encontrado dormindo.
Ele disse assim, o espírito é pronto, Jesus disse, mas a carne é fraca, então vigiem, orem comigo. Poxa, vocês não conseguem estar 1 hora, né, vigiando comigo? Pedro cai no sono. Ele o segue de longe, em vez de o acompanhar e o defender. E ele se assenta na fogueira com as pessoas que eram blasfemadores. Salmo 1 diz assim, não se assente na roda dos escarnecedores, porque esse tipo de pessoa não tem parte no reino do céu. E ele se assenta no território inimigo e vira presa fácil. O segundo ponto que o cristão deve ter quando erra, quando pisa na bola, quando escorrega, é perceber e receber o perdão de Deus e se arrepender. Pedro aqui tem uma postura muito curiosa quando ele percebe a bobeira que fez. Jesus fixa o olho em Pedro e Pedro é dito que chora amargamente. Ele entende a traição dele para com Cristo, a negação do relacionamento de confiança que eles tiveram por 3 anos e meio, e agora ele chora amargamente. E esse é um ponto da virada importante para Pedro. Importante. A gente não pode negligenciar, queridos, a importância da tristeza. Há algumas tristezas que vêm do demônio, vêm de Satanás, e essas são para derrubar a gente. Porém, existe uma tristeza que ela vem de Deus, e é uma tristeza para o arrependimento que leva à salvação, é o que diz 2 Coríntios 7. Então a gente precisa, não vou dizer valorizar, mas dar a devida importância para os momentos de tristeza que vão levar você para um profundo arrependimento, que justamente levarão você para o processo da salvação. A tristeza que levar você para os pés de Cristo, você pode ter a certeza que ela vem do nosso Senhor. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E convencer do pecado, entender que você fez mal, não vai te gerar sentimentos agradáveis em primeira instância. Mas se esses sentimentos te levarem aos pés da cruz para pedir perdão pelos pecados e se arrepender, isso vai te trazer salvação e com certeza a maior das alegrias. Em terceiro lugar, é um ponto importante para a gente destacar: o cristão que pisa na bola deve aprender com as falhas e se levantar. É certo que há uma frase na Bíblia que diz: o que está em pé, cuide para que não caia. E essa deve ser a nossa postura. Não devemos assim se sentir livres, abundantes no pecado, só porque superabunda a graça. Devemos tratar a sério a nossa vida espiritual. Devemos cuidar para não cair. Mas caso a gente peque, é importante que a gente saiba que temos um advogado junto ao Pai. E esse é Jesus, o justo. Ele perdoa os nossos pecados e ele nos purifica de toda a injustiça. Isso é muito importante a gente entender. Há uma frase, está em Provérbios 24:16, que diz assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Por isso, toda vez que você errar, é importante você ter a humildade e a consciência de que você tem um Deus perdoador, riquíssimo em misericórdia, e não tem prazer nenhum em condenar você. Ele quer te salvar. Por isso, a gente tem que fazer uso abundante desse perdão. Consequências dos erros poderão vir dos seus pecados, com certeza, dos seus erros, consequência das suas pisadas na bola, dos seus equívocos, das suas falhas, mas a gente não pode deixar de usufruir a paz. A paz de começar de novo deve tomar o nosso coração. Isso é muito importante. Muito importante a gente lembrar também que a falha é um evento e não uma pessoa. Falha é algo que você faz, não algo que você é. As suas falhas, elas não são fatais. Eu não sei como é que é a sua vida, quais são as suas posturas, quais têm sido os seus acertos, os seus erros, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que há jeito para a sua vida. Houve jeito para Pedro. Pedro, ele mesmo depois de errar, chorou amargamente, se arrependeu e se tornou um gigante espiritual. Jesus mesmo o tornou depois um líder da igreja cristã. Ele pregou poderosamente, 3.000 se arrependeram e foram batizados 2 meses depois do ocorrido da negação de Jesus. E da mesma forma com você, se você tiver um coração de aprendiz e disposto a se levantar todas as vezes que cair, Deus, ele é muito poderoso, e Jesus Cristo, ele é capaz de transformar as suas derrotas em vitória. O livro de Neemias diz que Deus tem uma grande habilidade de transformar a maldição em bênção.
2 Samuel 22:33 diz que Deus é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele desembaraça perfeitamente o seu caminho. Eu não sei quais são as suas falhas, quais têm sido os seus fracassos ou as suas dificuldades, se é no ambiente familiar, se é nos relacionamentos, na educação dos filhos, se é na escola, se é com os amigos. Eu não sei como é que funciona a tua luta para vencer velhos hábitos ou coisas que você entende que te afastam do Senhor, mas entenda que Deus é o maior interessado em te fazer feliz. Por isso o recadinho do coração é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai de amor, toma essa pessoa que está do outro lado da tela em tuas mãos, toma a mim também, para que a gente continue se agigantando espiritualmente. Que as nossas falhas não definam quem nós somos, mas que o Senhor defina quem a gente é, filho de Deus, perdoados e justificados. Portanto, temos paz para continuar com as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nos dê uma folha em branco para que a gente possa escrever linhas lindas ao teu lado, escrever uma linda história, uma história eterna ao lado do maior interessado em nos fazer feliz. Colocamos a nossa vida em tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.